Então, não basta que você creia em qualquer coisa. Não basta que nós creiamos simplesmente em qualquer tipo de prodígio ou de manifestação. Infelizmente, hoje em dia as pessoas questionam a nossa fé da seguinte maneira, você vai se lembrar disso. Assim, olha, como é que vocês dizem que têm fé se vocês não experimentam milagres? É como se eles dissessem, nós temos os milagres, por isso nós temos a nossa fé. Ou seja, eles só podem crer porque eles veem. Eles só podem crer porque eles tocam em algo. De modo que se lhes faltar uma manifestação imediata da sua fé, eles colocam em dúvida a própria fé. Ao passo que a Escritura nos convida a desenvolvermos uma fé que é a certeza de coisas que se não veem. Mesmo nós não vendo, nós cremos. Como uma convicção de fatos. Ora, se são fatos, são concretos, são reais. Concretos do ponto de vista da existência. A convicção de fatos que se não veem. Ou seja, o fato de eu não ver no presente, no momento atual, não significa que não seja um fato. Então, infelizmente, a gente vive num tempo em que se prega, se propaga, se divulga uma pseudo-fé. Uma fé que é falsa pela sua própria argumentação, quando diz que é preciso que você veja, para que então você creia. É o caso de Tomé. Quando os discípulos disseram para Tomé, um dos apóstolos de Cristo, que o Cristo havia ressuscitado e havia se manifestado a eles numa manhã de domingo, Tomé, porque não estava presente, ele não pôde crer. Ele duvidou que fosse o Cristo ressurreto, ou duvidou que Cristo tivesse de fato ressuscitado. Foi aí que no domingo seguinte, estando Tomé presente na assembleia, Cristo novamente se apresentou vivo e disse, Tomé, incrédulo, toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado e veja que fantasma não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Foi neste momento que Tomé, vendo, ele creu. Ele se prostrou diante de Cristo e declarou, Senhor meu e Deus meu. Aí Cristo disse, porque tu vistes, tu crestes? Olha, ou seja, você creu porque você viu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, o evangelho é um convite à fé. Mas não é uma fé simplesmente porque eu vejo algo e aí eu então declaro que porque eu vi, eu acredito. Mas fé é uma confiança. Fé enquanto certeza na palavra de Deus, porque aquele que disse não mente. Aquele que disse nem mente e nem se arrepende. Então, o que nos move na vida cristã, o que nos move neste mundo, a despeito de nossos olhos não verem, nossos ouvidos não ouvirem, nossas mãos não apalparem, é a fé na verdade de Deus, é a fé no Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que nós não vejamos, mesmo que essas coisas ainda não estejam presentes imediatamente diante de nós. Então, quando o apóstolo fala sobre essa fé, ele passa a apresentar alguns objetos da nossa fé. Ou seja, quando você fala no seu coração, eu creio em Deus, eu creio no Evangelho. A pergunta, isso é de maneira geral. Eu creio em Deus, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. Mas isso é uma maneira de declarar uma fé geral. A nossa fé precisa ser específica. Ou seja, em que de fato nós cremos? Por isso que o apóstolo, tão logo ele dá o conceito de fé no versículo 1, ele passa a apontar o objeto da nossa fé, para que nós tenhamos a certeza e a segurança de que a nossa fé de fato se apoia naquilo que Deus disse e não naquilo que nós queremos que seja. E nós vimos, portanto, na semana passada, que o primeiro objeto da nossa fé é Deus enquanto Criador. Está aqui no versículo 3, quando diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.